Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos uma ficha com vários exercícios sobre áreas e perímetros do círculo, portanto a área e perímetro do círculo. Trago também alguns exercícios sobre polígonos regulares, em relação à área de polígonos regulares. Nestes exercícios vamos precisar de utilizar o valor de π. O valor de π representa-se com este símbolo, ok? E o valor de π, o que é este valor? Ele vai representar a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dessa mesma circunferência. O valor é sempre o mesmo, portanto, por isso é que é uma razão, e vai ser sempre o mesmo independentemente da circunferência que tiverem, do tamanho dessa circunferência. Para os cálculos da ficha, vou utilizar o valor aproximado de 3,14, porque o valor de π é um valor infinito, ok? E é através da utilização desse valor que nós vamos poder calcular aqui o perímetro e a área destes círculos que temos aqui, que é precisamente a primeira pergunta. Então, para calcularmos o perímetro, vamos utilizar a fórmula de π vezes o diâmetro. Lembrando que numa circunferência nós temos aqui o raio, que vai do centro à circunferência, e o diâmetro temos aqui. Ok? Então, para fazermos o diâmetro neste caso, vamos ter que fazer o dobro do raio, não é? Então, neste caso, temos 3,14, que é o valor que vamos utilizar, vezes o valor de raio, que é 32. E o valor dá 100,48 centímetros. Para calcularem a área, vão precisar de usar também o valor de π, só que desta vez vão multiplicar pelo raio ao quadrado. Então, a área, vamos substituir aqui os valores. O raio é 16, vamos colocar ao quadrado. Lembrando que esta potência que tem aqui, portanto, lembrando as regras da potência, não é um erro muito habitual que vejo é multiplicarem a base vezes o expoente. Não é assim, a potência não funciona assim. O que me diz a potência? O expoente diz-me que eu tenho que multiplicar a minha base, neste caso 16, por ela própria. Neste caso, duas vezes. Então, fica 16 vezes 16. Eu vou colocar aqui, assim, tudo, ainda antes de fazer o cálculo, para perceberem que isto é o cálculo desta potência. E o valor dá 808,96, e neste caso centímetros quadrados, porque estamos a calcular a área, ok? Eu não estou a fazer aqui, portanto, estou a usar a calculadora para fazer aqui os cálculos, não estou a fazer aqui as operações, porque senão depois a ficha fica demasiado extensa e perde-se aqui o propósito, que é explicar-vos o raciocínio dos exercícios relacionados com áreas e perímetros do círculo. E portanto, se deixo-vos posso-vos deixar aqui uma playlist sobre multiplicação, sobre algumas operações relacionadas com a multiplicação, desculpem, alguns cálculos relacionados com a multiplicação, em que explico a operação. E vou calculando sempre assim, através da máquina calculadora, está bem? Aqui, em relação ao segundo círculo, o que é que nós temos? Vamos calcular a mesma, portanto, usando as mesmas fórmulas. π vezes d. Uma coisa que aconselho sempre é o seguinte: cada vez que vão calcular qualquer coisa em relação
a área, perímetro, seja o que for, que tem uma fórmula associada, que tem uma expressão que podem utilizar, devem escrever sempre essa expressão. Porquê? Porque é mais fácil perceberem o que é que estão a substituir e, por vezes, podem-vos pedir o perímetro, mas também vos podem pedir o diâmetro, está bem? E perceberem que, ao substituir, se vos dão o valor de perímetro, vocês substituem onde está a letra P. E isso ajuda muito a entender ou a perceber se estão a cometer algum erro e vão também memorizando essa fórmula, está bem? Então, P, vamos usar o 3,14, como disse em cima. Neste caso, o diâmetro já temos, que é 20. O valor aqui fica 62,8 centímetros. Para calcularmos a área, temos o π vezes o r ao quadrado, ok? Aqui substituindo os valores, 3,14. Neste caso, se o meu diâmetro é 20, então o meu raio vai ser metade, não é? Porque o raio é só daqui a aqui, não é? Então será 10. 3,14, vou colocar aqui a minha potência assim, num produto de fatores, então fica 314 centímetros quadrados, ok? Vamos ao exercício número 2, que diz o seguinte: a figura seguinte representa um quadrado de 20 centímetros de lado. Determina, na linha A, a área do círculo. O que é que nós vamos... outra dica que vos dou, que é importante, é que quando tem um esquema, uma figura, um sólido, seja o que for, que não tem as medidas escritas, que estão aqui descritas no enunciado, então devem colocá-las no desenho. Para ser mais fácil, porquê? Porque muitas vezes têm uma informação e através dessa informação conseguem saber outras. Então vamos ver, dizem-nos que o quadrado tem 20 cm de lado, portanto esta parte 20, tal como é aqui, porque é um quadrado. Se nós colocarmos esta linha ali a meio do círculo, nós também conseguimos perceber que o diâmetro também são 20 centímetros, ok? E outra informação que conseguimos saber é que o raio é 10. E a partir daqui vão conseguir facilmente resolver todas as situações, ou o que vos pedem. Portanto, neste caso, pede-vos a área do círculo. Então, vamos utilizar o π vezes r ao quadrado. 3,14 vezes 10 ao quadrado. Eu vou colocando sempre assim a questão da potência para não se esquecerem que é 10 vezes 10 e não 10 vezes 2, está bem? E aqui a minha área fica com 314 centímetros quadrados, ok? Agora vem a segunda linha. Portanto, na linha B, pedem-nos para calcular a área da parte sombreada da figura. Ora, como isto é um exercício muito, muito corrente, muito habitual, é que a parte sombreada neste caso desta figura, não é uma figura geométrica. E, portanto, eu não tenho nenhuma fórmula, não tenho nenhuma expressão associada para calcular diretamente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer essa área através de subtração. Ou seja, eu vou fazer a área exterior, neste caso eu tenho um quadrado, okay? Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa área. Depois disso, vou calcular a área do círculo e vou retirar essa área do círculo precisamente para me sobrar só a parte que está sombreada. Então, vou escrever aqui primeiro que a área sombreada eu vou conseguir encontrar através da subtração da área do quadrado menos a área do círculo, ok? Então, vou calcular aqui a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Eu sei que o lado é 20. Então, sei que a área do quadrado dá 400 centímetros quadrados, ok? Agora vou calcular a área do círculo. A área do círculo, aliás, não vou calcular porque ela já está aqui, não é? A área do círculo, neste caso que eu já calculei em cima, mas se não pedissem em linhas separadas, reparem, se não pedirem em linhas separadas,
Então, o que nós vamos fazer é ter que calcular esse resultado, está bem? Então, a área sombreada é igual a 400 menos 314. Podemos fazer aqui esta continha rápida. Menos 314. 4 para 10, 6. E vai 1. Eu somo aqui em baixo. 1 mais 1, 2. 2 para 10, 8. E vai 1. 3 mais 1, 4 para 4. Nada. Então, temos 86 centímetros quadrados. Está bem? Vamos ao próximo exercício. Neste próximo exercício, temos aqui, vou ler a pergunta. Qual é o comprimento em centímetros do apótema de um pentágono regular com 6 centímetros de lado e 21 centímetros quadrados de área? Então, temos aqui representado o apótema, como podem ver, e nós vamos conseguir calcular esse valor através da fórmula da área de um polígono regular, que é dado pela expressão, eu vou colocar assim, o perímetro sobre 2 vezes o apótema. Ok? Então, nós temos a área, temos sim, está aqui, então vamos substituir esse valor. Vamos colocar aqui. Temos o perímetro, não temos, mas dizem-nos uma informação importante. Eu até vou colocar aqui que cada lado do pentágono tem 6 centímetros de lado. Ora, sendo que o perímetro é a soma de todos os lados, portanto, nós temos que somar é o comprimento todo à volta neste caso do pentágono. Então, sendo que ele tem 5 lados, então eu calculo o perímetro fazendo 5 vezes o valor de cada lado. Tudo o resto vou continuar a colocar. Okay? Agora, o que é que vou fazer? Vou multiplicar estes dois valores porque eu consigo fazê-lo, não é? Também vou dividir estes dois valores, portanto, o numerador dividido por este denominador nesta fração dá como resultado um número inteiro. Então, eu vou colocar isso. Vou fazer aqui deste lado, para não ficar aqui em cima da resposta. Então, tudo o resto que eu não mexo, vou colocar da mesma forma. Então, vai ficar 15, ok? 30 a dividir por 2, 15. Vou multiplicar pelo apótema. E agora, reparem, eu não quero um resultado final, eu preciso de uma das parcelas, um dos fatores da multiplicação. Então, como é que eu encontro esse valor? Fazendo a operação inversa com os outros dois valores. Está bem? Então, eu vou colocar 21. Eu posso pôr em fração, eu prefiro colocar em fração. Ok? E o valor vai ser de 1,4 centímetros. Então, vamos colocar aqui a resposta. O apótema tem 1,4 centímetros de comprimento. Okay? Próximo exercício. Qual é o perímetro em centímetros de um polígono regular, sabendo que o apótema mede 5 centímetros e tem 350 centímetros quadrados de área? Então, este exercício é um exercício bastante parecido com o exercício anterior. Então, o que nós temos que colocar aqui, vamos ter que utilizar a nossa fórmula na mesma, portanto, esta expressão para conseguir calcular, neste caso, o perímetro. Só que, desta vez, tem aqui alguns valores diferentes. Portanto, em vez de nos darem o perímetro, que é isso que nos pedem, dão-nos o valor do apótema. Então, vamos substituir os valores que nos dão. Portanto, a área desta vez é 350, perímetro não temos, vamos colocar como está, e o apótema, neste caso, diz-nos que é 5 centímetros. Então, como é que nós vamos sair daqui agora? Temos aqui um denominador e já não conseguimos fazer aqui a divisão da fração, precisamente não temos o perímetro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer o raciocínio é o mesmo. Portanto, nós temos aqui um valor a dividir, então ele vai fazer para o outro lado a operação contrária. Então, neste caso, ele vai multiplicar pelo 350. Tudo o resto que eu não mexo, vou deixar igual. Vamos passar aqui para este lado. Esta conta eu posso fazer, temos 700, e depois fico muito parecido com o que eu tinha no exercício anterior. Portanto, eu para descobrir, neste caso, o perímetro, que continua a ser uma parcela da multiplicação, portanto, um fator, eu preciso de dividir o 700 por 5. Portanto, vou fazer a operação inversa. A dividir por 5 e isso vai-me dar o meu perímetro. Posso fazer aqui a divisão à parte, vamos colocar aqui.
Portanto, em 7, quantas vezes há 5? Há 1. 5 vezes 1, 5 para 7, 2. Baixo 0. Em 20, quantas vezes há 5? Há 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Baixo o último 0. Em 0, quantas vezes há 5? Há 0. 5 vezes 0, 0. Para 0, nada. Então, o nosso perímetro tem um valor de 140 centímetros, ok? Vamos passar ao próximo exercício. Diz o seguinte: determina o perímetro em centímetros e a área em centímetros quadrados de cada uma das figuras seguintes. Ora bem, então, primeiro que tudo, uma coisa que eu aconselho sempre é quando têm duas perguntas, quando tiverem duas questões em cada, portanto, numa única questão, quando vos fazem dois pedidos numa única questão, devem sublinhar para não se esquecerem daquilo que têm a calcular, porque muitas vezes, como só têm uma frase, acabam por assimilar que só têm que fazer uma coisa e esquecem-se que nessa mesma frase estão a ser pedidas duas coisas. Então, em relação aqui à primeira figura, para calcularmos o perímetro, nós só vamos precisar da parte à volta. Portanto, só vamos precisar desta parte aqui à volta. Vamos considerar também, vamos colocar ali os 2 centímetros, porque esta parte tem 2 centímetros também. E, portanto, o que é que nós precisamos de calcular? Nós vamos ter que calcular o perímetro do círculo, não é? Porque precisamos de saber estas partes curvas. Se nós repararmos, temos aqui duas metades, 2 semicírculos, que se juntarmos fazem um círculo só. Então, a única coisa que nós precisamos de fazer é calcular o perímetro do círculo e vamos ficar automaticamente com estas duas partes curvas que temos aqui. Então, para calcular o perímetro do círculo, eu vou ter que fazer π vezes o diâmetro. O perímetro do círculo, vamos usar 3,14. Em relação aqui ao diâmetro, temos o valor de 4. E o valor será 12,56 centímetros, ok? Depois, vamos precisar, para calcular o perímetro total, vamos ter que incluir estas duas partes. Então, o perímetro total será o valor que encontramos do círculo, mais este 2 que temos aqui deste lado e mais o outro daquele lado. Então, o nosso perímetro total, 12, 13, 14, 15, 16, só vamos somar na parte inteira. A parte decimal vai permanecer a mesma, está bem? Para o perímetro total desta figura tem 12,56 centímetros. Em relação à área, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área das várias figuras geométricas que compõem esta figura. Então, o que é que temos? Se juntarmos então destes dois semicírculos, temos um círculo inteiro. Então, a nossa área total será dada pelo quê? Pela área do círculo mais a área do retângulo, porque eu tenho um retângulo aqui no meio, não é? Então, vou deixar aqui um espacinho, vamos fazer cada uma destas partes aqui em baixo, depois já voltamos a esta expressão. Portanto, a área do círculo é π vezes r ao quadrado, 3,14 vezes 2, neste caso o raio é só 2. Calculando aqui a potência, fica 4 e vai dar o mesmo valor que deu ali do perímetro. Só que neste caso são centímetros quadrados, ok? A área do retângulo, vamos fazer aqui um tracinho para não ficar confuso. A área do retângulo, comprimento, deixa-me ver se conseguem ver. Comprimento vezes largura. Comprimento 4, largura 2 e a área do meu retângulo será 8 centímetros quadrados, ok? Então, agora voltamos aqui a esta expressão e vamos substituir os valores que encontramos. A área total é igual à área do círculo, que é 12,56, mais a área do retângulo, que é 8. Então, a minha área total será 20,56 centímetros quadrados, ok? Em relação à segunda figura, vamos só colocar aqui
assim, para não haver confusão com a resolução de um exercício e de outro. Em relação à segunda figura, o que é que temos? Portanto, para calcularmos o perímetro, temos que verificar, portanto, toda a linha que está à volta. O que é que eu tenho? Tenho aqui deste lado 3 cm, aqui tenho 4 e deste lado também vou ter 3 cm, que é igual a este. Aqui, o que é que eu tenho? Tenho um semicírculo e vou ter que calcular o valor vou ter que calcular o comprimento desse semicírculo, na realidade é o perímetro. Aqui vamos considerar que tem de diâmetro 4, porque é igual a esta parte, e o raio será 2 cm, ok? Porque é metade, está bem? Então, em relação ao perímetro, vou calcular o perímetro do semicírculo, para poder calcular depois o perímetro total. O perímetro do semicírculo não é mais do que a mesma fórmula que escrevi há pouco, só que desta vez temos que dividir por 2. Então, o perímetro do semicírculo será 3,14 vezes o diâmetro que já disse que era 4. O perímetro do semicírculo será 12,56 centímetros. Depois, vou ter que fazer o perímetro total. O perímetro total, então, temos o valor do semicírculo, mais o quê? Mais estes 3 valores que temos aqui. Mais 3, mais 4 e mais 3. Então, o meu perímetro total será 12, 13, 14, 15, 19, 22. 0,56 centímetros, está bem? Porque é perímetro. Em relação à área, nós vamos ter que aplicar a técnica que apliquei num exercício anterior, porque não temos nenhuma expressão que associemos diretamente a esta zona sombreada. Então, o que é que temos que fazer? Temos que fazer por subtração. Vou calcular como se a figura estivesse inteira, como se fosse aqui um retângulo, ok? E depois o que é que eu vou retirar? Eu vou precisar de retirar a área deste semicírculo que eu tenho aqui. Imaginem que eu tenho que recortar a folha para ficar... Imaginem que é uma folha que eu tenho que recortar este semicírculo para ficar com esta zona sombreada. Então vamos fazer isso. Portanto, vou pôr já aqui a expressão que me vai levar à zona sombreada. A área da zona sombreada será a área do retângulo menos a área do semicírculo, ok? Então, vou pôr aqui em baixo tudo o que necessito e depois já volto aqui acima. Então, temos a área do retângulo, comprimento vezes largura. Eu gosto sempre de colocar as fórmulas, sugiro sempre isso, que se habituem a colocar sempre a fórmula primeiro, como já expliquei. Ajuda muito a entender o que é que têm que substituir. Comprimento 4, largura 3. Então, a minha área ficará 12 centímetros quadrados. Em relação à área do semicírculo, vou fazer a mesma fórmula para a área, só que vou dividir por 2, ok? A área do semicírculo, 3,14 vezes, portanto, o meu raio, 2, como eu já disse, a dividir por 2, e a área do meu semicírculo será 6,28 centímetros quadrados, ok? Então, vou voltar aqui atrás e vou à minha fórmula inicial para descobrir, a minha expressão inicial para descobrir a área sombreada e vou colocar então os valores que eu encontrei. Portanto, a área do retângulo é 12, menos a área do semicírculo, que é 6,28. E isto vai dar 5,72 centímetros quadrados. E pronto, tem aqui um teste, se quiserem chamar, uma ficha de trabalho, só sobre áreas e perímetros do círculo, área de polígonos regulares, para treinarem um pouco, para perceberem o tipo de exercícios que podem surgir num teste. Espero que ajude a entenderem melhor esta matéria. Se tiverem alguma dúvida ou algum exercício que não consigam resolver, já sabem, podem sempre deixar nos comentários. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.